Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos trazer aqui um estudo interessante que a gente encontra na Revista Espírita, na edição de maio de 1859. Então, aqui Kardec vai trazer para nós, aquela sociedade de estudos, né, daquela época, um ensinamento a respeito do... Assim como nós aqui, né, encarnados, nós temos o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, né? Cada pessoa tem o seu cotidiano, o seu dia a dia, daquilo que se ocupa, né? E depois do desencarne, os espíritos, eles também têm isso, né? A sua vida particular ali, o que eles fazem no dia a dia, como que é a vida lá, né? A gente sabe, e já fica logo como referência, né, para que o estudo metodológico todo organizado a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, ali no livro segundo, né? No livro segundo, no capítulo 5º, que é considerações sobre a pluralidade das existências, e no capítulo 6º vai tratar ali da vida espírita. Então ali, né, nessa referência que eu estou trazendo, Kardec ele já coloca ele já consegue ali organizar de uma forma bem estruturada todas as respostas que os espíritos deram a respeito da vida do espírito quando não mais no corpo, né? O que eles fazem, como que é a rotina de cada um. Claro que ele tem a ver com a condição espiritual, né? Cada espírito conforme a sua condição, assim como nós, né? Conforme, o que vai mostrar a nossa condição enquanto encarnado? O que a gente busca fazer, a gente vai buscar se a gente quer ter uma noção do nosso, né? Uma noção se somos espíritos ainda muito inferiores ou pouco inferiores, porque inferiores todos somos, já que estamos na Terra, né? Mas assim, quando eu falo, não é nem pouco inferiores, somos inferiores, tá? Mas já desejosos, né? Mas já com lucidez para fazer boas escolhas. Como que a gente tem essa noção quando a gente, enquanto encarnado? Pelas coisas que a gente busca, pelo que nos move, né? O objeto dos nossos interesses, a forma como a gente se relaciona com o outro, né? Então, da mesma forma, a gente observa isso no mundo dos espíritos, né? E nesse capítulo 5º, né, do livro segundo, Kardec já coloca ali tudo bem organizado para a gente poder compreender como linhas gerais, como diretrizes, né? Para que a gente tenha essa compreensão do que faz um espírito estando do lado de lá. A gente vai sempre usar a razão, né? A gente vai tirar, pelo como a pessoa era quando estava encarnada, né? Porque não é assim. Morreu, virou anjo, morreu, virou demônio. Nós sabemos que não é assim, né? O processo de transformação, de mudança, de melhoramento é um burilamento. Então, um burilamento o que é? É algo que é, é lento, né? É trabalhoso. Não é assim uma mudança, romper o laço do corpo com o espírito que se opera a mudança. Não, a gente vai continuar sendo e vai continuar evoluindo devagar e sempre, né? Ou vai estacionar por um tempo, né? Então aqui, olha, nessa edição de maio de 1869, tem um capítulo aqui que trata das cenas da vida particular espírita, né? Então esse grupo ali de médiuns, de estudos ali da Sociedade Espírita de Paris, né, que presidida por Kardec, aquele grupo de médiuns estava ali nesse momento voltados a entender, né, e trazer
situações ali, né, evocações que aconteciam com o objetivo, eles tinham um objetivo, o intuito de estabelecer essas diferenças que foram justamente nortear aquelas linhas mestras, as linhas de base que estão ali no Livro dos Espíritos, porque é uma ciência de observação, foi tudo observado. Então, foi através de vários diálogos com vários espíritos, buscando saber o que eles faziam, do que eles se ocupavam, e observando também a condição de cada um, que se conseguiu estabelecer essas linhas mestras para nos orientar o que é que os espíritos fazem quando retornam à vida espiritual, né? Quando retornam ao mundo espiritual, o que eles fazem, né? Depende da condição de cada um. Então, sabe-se que os espíritos superiores, eles continuam seus trabalhos ali, né? E assim como quando estavam encarnados, eles continuam assumindo ali tarefas maiores, né? Mas aqui, nesse caso desse estudo, o que foi interessante é que eles queriam observar o que faziam espíritos de uma condição mediana, como nós, assim, uma pessoa comum do dia a dia, que levava uma vida comum, né? E aí, como que é a rotina, esse cotidiano, digamos assim, após o retorno, né? E aí, com esse objetivo, foram várias palestras, né? Várias conversas com ali vários espíritos. Nesse caso aqui, na Revista Espírita, nesta edição, eles trouxeram ali uma série está registrado, não vai dar tempo da gente ler tudo, né? Mas uma série de conversas sequenciais, foram várias conversas com o mesmo espírito, um espírito normal, comum, né? Um jovem ali da época de Kardec, que viveu a vida de uma maneira ali muito normal, né? E ele foi evocado para falar ali algumas coisas, responder algumas questões ali, né? E aí, olha, eu vou trazer pra gente, o diálogo é longo e o tempo é curto, então eu vou pegar algumas questões que possam trazer uma reflexão maior, um aprendizado maior para nós, né? Mas aí, de qualquer forma, já está a referência, quem quiser ler na íntegra, é só ir lá e procurar na Revista Espírita, tá? Então, nessa primeira conversa, esse espírito desse jovem, o nome dele era Pierre Laflamme, né? Pedro Flamengo, conforme a nota do tradutor aqui, né? Então, esse Pierre Laflamme, ele começa a responder ali as perguntas após ser evocado. Então, assim, dá mostras que ele gostava muito de... Sabe uma pessoa que é bem-humorada, meio piadista, assim, né? Faz brincadeira, uma pessoa espirituosa, digamos assim. Ele era desse tipo. Então, a gente vai percebendo que as respostas dele, assim, ele, né, cheio de dar algumas tiradinhas, né? Por exemplo, olha... Foi feita uma pergunta, essa aqui é só um exemplo, né? Foi perguntado para ele assim, como que ele entrou, né? E na verdade ele chega. Isso aqui eu vou fazer um resumo porque as respostas são um pouco longas e isso não diz muito, né? Assim, é só título de curiosidade. Mas eles estavam num trabalho ali tentando comunicação com um espírito, né? E ele estava na casa do vizinho, esse espírito. E aí ele percebeu e foi atraído, ou segundo ele diz, ele fala que na verdade ele não foi atraído, ele diz que o anjo dele, né, o bom gênio, né, empurrou para lá, né, a forma como ele diz, ou seja, certamente o protetor dele, o espírito que cuida dele, já sabendo dessa tarefa, que isso ia se prestar para um ensinamento, né, como de fato nós estamos aqui hoje fazendo estudo disso,
encaminhou ele para lá para que ele colaborasse, né? E aquele espírito que ali estava originalmente, que o grupo de médios estavam tentando contato e não estava conseguindo, ele se intrometeu na conversa, né? Então ele começou a responder. Mas a pergunta não era para ele. Só que os médiums perceberam, né, que não era o espírito para quem eles estavam dirigindo a conversa. E quando eles percebem, olha, para ver como que o médium que está no trabalho tem que estar atento, né? Percebeu que quem estava respondendo era outro espírito, né? Ó, e aí eles dizem assim, olha, mas por que respondeste as perguntas feitas a outro? E isso não é próprio de um bom camarada. Então já dá uma chamada para ele falando, você não é muito bem educado, né? E aí ele responde, eu estava em presença de um espírito sério e que não me parecia disposto a responder. Respondendo por ele, eu pensava que ele desatasse a língua, mas não tive sorte, não dizendo a verdade, não dizendo a verdade. Queria eu fazê-lo falar. Então ele diz que ele começou a falar no lugar para ver se o outro falava, né? E eles continuam. O médium que está tá ali no esclarecimento, né? Isso aqui foi uma psicofonia. Fala para ele, isso não é direito, pois poderia ter dado resultados desagradáveis se eu não tivesse percebido o embuste. Então, os médiums ali que estavam travando o diálogo perceberam que ele estava se passando por outro, né? E ele responde, tê-lo-ias verificado mais cedo ou mais tarde. Então, ele sabe que ele seria descoberto, né? E ele aí o médium pergunta, diz-me então como entraste aqui? Aí eu falei que ele era um espírito assim espirituoso, né, gozador, né, piadista, sei lá. Olha a resposta que ele dá. Essa é boa. Porventura temos necessidade de tocar a campainha? Então ele respondia se era um espírito nessa condição. Olha, igual uma pessoa. Imagina uma pessoa encarnada que tem essas características, né? Se mantém aqui. E aí o espírito, né, o orientador fala assim, responde seriamente a minha pergunta e deixa-te de brincadeiras de mau gosto. Vês que não tenho disposição para elas e que os espíritos mistificadores não são bem recebidos aqui. E aí ele responde, né? Há reuniões de espíritos onde nós outros, gente à toa, não podemos penetrar. Porque primeiro ele fala que para os espíritos não existem barreiras, né? Ele fala, tanto que ele diz, por acaso a gente precisa tocar a campainha para entrar, a gente vai entrando, né? E aí ele é advertido seriamente pelo esclarecedor. E aí ele se vê, né? Porque ele está também junto do seu bom gênio, como ele fala, e essa comunicação é para um estudo sério. Então aí ele se vê ali, né? Vamos dizer, ele se vê, ele não consegue resistir a falar sério, aí ele começa a falar sério, olha. Então, há reuniões, porque ele precisa dar o ensinamento, e ele vai dar, olha. Há reuniões de espíritos onde nós outros, né, e ele se inclui, gente à toa, não podemos penetrar. Lá isso é verdade. Mas são os espíritos superiores que nos impedem, e não vocês, homens. Aqui a gente faz um parágrafo, né, ou uma pausa, para dizer o seguinte, mas nós homens não somos espíritos? O que isso significa? Somos espíritos encarnados, né? A gente não sabe. Via de regra, somos espíritos inferiores também, porque somos homens que estamos encarnados num planeta inferior, né? Estamos aqui na prova e na expiação. Porém, a gente sabe que também existem aqueles que estão numa condição melhor e que estão aqui para ajudar a gente a avançar, né? Eventualmente, nesses casos, esses espíritos, vamos dar um exemplo, Kardec era um desses e estava encarnado. Obviamente que a autoridade moral de um espírito como Kardec, né, já um espírito superior, obviamente que mesmo como encarnado conseguiria ali facilmente impedir, né, também a entrada de espíritos dessa forma. Mas como impedir? Impedindo? Não, aqui não entra. Não, é pela própria condição fluídica mesmo que gera ali uma barreira impenetrável àqueles espíritos que não estão com o mesmo propósito, né?
Então, ele está dizendo que quem barra, no caso aqui, ele está dizendo que quem barra são os espíritos superiores, né? Aliás, quando vamos a algum lugar, sabemos muito bem ficar calados e à distância, se necessário. Escutamos e quando a coisa nos enfastia, vamos embora. Ora, vamos, parece que não está satisfeito com a minha visita, então ele continua com a característica dele não é deboche a palavra, eu não tô sabendo, sabe assim, fanfarrão, né, extrovertido, bem extrovertido. Olha, aí o esclarecedor diz para ele, é que não recebo com satisfação o primeiro que aparece, e francamente não fiquei satisfeito por perturbares uma conversa séria, né, por ele ter se intrometido. E ele responde, não te zangues, não desejo aborrecer-te, sou sempre bonzinho, de outra vez eu me farei anunciar, que ele chegou se passando pelo outro, né? Aí, então, vai ser travado o diálogo com ele mesmo. O esclarecedor diz assim, então estás morto há 15 anos? Ele vai responder, entendamo-nos, quem está morto é o meu corpo, mas eu que te falo não estou morto. E aqui tem a nota, né, olha, de Kardec. Encontram-se por vezes, mesmo entre espíritos levianos e brincalhões, palavras de grande profundeza. Este eu que não está morto é toda uma filosofia, ou seja, toda uma filosofia porque é a existência do espírito. Era o que Kardec estava até então aqui se debruçando, né, em estudos árduos para demonstrar a existência do espírito. Então essa palavra, mesmo vindo de um fanfarrão como era esse espírito, né, ela prova, né, ela demonstra a existência do espírito. Esse eu, né, é o espírito. E aí o esclarecedor diz para ele, é assim que o compreendo. A propósito, dize-me uma coisa, assim como estás agora, podes ver-me com tanta nitidez como se estivesse em teu corpo? Então o propósito é escarafunchar, né, digamos assim, como que é a rotina, como que é a vida lá do outro lado. Então pode enxergar como enxergava antes, né, quando estava encarnado. Ele responde, vejo-te ainda melhor. Eu era míope, e a miopia não é do espírito, é do aparelho ocular, é do corpo físico, né? Vejo-te ainda melhor. Eu era míope, foi por isso que quis livrar-me do serviço militar, porque ele, né? Aqui não fica muito claro, mas parece que talvez, não sei, né? Não dá a entender se sei lá, ele ia prestar o serviço militar e ele não queria. Não sei se ele, para fugir, se ele se suicidou, não deixa muito claro isso, né? Aí aqui outra pergunta. Eu ia dizendo, então estás morto há 15 anos e me parece que és tão desmiolado como antes, né? Por causa do jeito dele. Quer dizer que não progrediste? Então é perguntado, você não progrediu? Olha que ele responde, também profundo isso aqui. Sou aquilo que era, nem pior e nem melhor. Aí pergunta-se para ele, como passas o tempo? O que ele faz, né? Isso aqui que interessa para nós, olha. E ele fala, não tenho outra ocupação senão divertir-me ou informar-me dos acontecimentos que podem ter influência sobre o meu destino. Vejo muito, passo parte do tempo em casas de amigos, no teatro. Por vezes surpreendo coisas engraçadas. Se as pessoas soubessem que têm testemunhas quando pensam estar sós. Enfim, procedo da maneira que o tempo me seja o menos pesado possível. Não saberia dizer quanto tempo isso durará. Entretanto, há algum tempo que vivo assim. Tem muitos casos como este, então você vê que ele não tem nem noção, né? Ele está seguindo a vida. Ele sabe que ele está desencarnado, ele tem consciência disso,
né? E para passar o tempo, ele fica se divertindo, ele sabe, ele goza dessa liberdade, procura aí fazer. Como ele não tem inclinação para o mal, ele não fica fazendo mal para ninguém. Mas ele se diverte, como ele fez aqui, e ele vai seguindo os dias, né? Só que a gente vê, ó, mas ele tem lá dentro dele, ele tem essa queixa, ele tem essa preocupação. Não saberia quanto tempo isso durará. Mas já há um tempo ele vive assim. E ele pergunta, né? Tem muitos casos como esse. Então a gente percebe que ele já tem uma preocupação porque ele já sabe que o espírito não morre, mas e aí? Se o espírito não morre, quanto tempo? Vou passar a vida inteira assim, né? E é isso que acontece. Muitas vezes o espírito, às vezes, se cansa, passa séculos, né? Ali fazendo nada de produtivo, às vezes, ou fazendo mal, ou fazendo nada de produtivo, como é o caso dele. Ele não faz o mal, mas, né? Mas isso também cansa. Por quê? Porque a destinação do espírito é fazer o bem, é caminhar para Deus. O espírito sente essa necessidade. Cedo ou tarde, ele acaba se entediando de ficar protelando o seu progresso, né? Então ele já está começando a ter uma certa curiosidade, né? E aí o esclarecedor pergunta, em suma, né? Em resumo, és mais feliz do que eras quando vivo? Ah, que é interessante, olha a resposta dele. Não, não mais. É, peraí. Não, ele responde, né? Curto e grosso, não. E o esclarecedor pergunta, continua: o que é que te falta? De nada mais necessitas, não sofres mais, não temes ser arruinado, vais a toda parte e tudo vês. Não temes as preocupações, nem as doenças, nem os achaques da velhice. Não será isso um viver feliz? Olha só que pergunta inteligente, né? Porque se ele tá livre, né, tá fazendo o que ele quer, pode ficar vivendo a vida fazendo piada e vai para tudo que é lugar, né? Isso não vai poder, não vai ficar velho, não vai ficar doente, né? E aí? E ele vai responder: olha, falta-me a realidade dos prazeres. Não sou suficientemente evoluído para gozar de uma felicidade moral. Então ele sabe que ele já sabe, né, diferenciar. Então, mas ele sente a falta do corpo para o prazer material, físico, né? Então ele tem consciência. Olha, não sou suficientemente evoluído para gozar de uma felicidade moral. Desejo tudo aquilo que vejo. E isso é o meu suplício. Aborreço-me, preocupo-me e procuro matar o meu tempo como posso. E como isso dura? Ó, já está começando a ficar o tédio, né? Experimento um mal-estar indefinível. Preferiria sofrer as misérias da vida a essa ansiedade que me acabrunha. E aqui anota, né? Não está aqui um quadro eloquente dos sofrimentos morais dos espíritos inferiores? Invejar tudo quanto vêem, ter os mesmos desejos e realmente nada gozar. Deve ser uma verdadeira tortura. E o diálogo prossegue, muito legal, mas não vai dar tempo. Fica aqui a dica para que quem queira continue, né? Mas assim, aqui já dá uma ideia da gente não perder tempo na nossa encarnação aqui, procurar desenvolver esses valores morais justamente para que, né, quando volte do lado de lá, continue, né? Porque como ele colocou aqui, a vida que ele levava aqui, zombeteiro, quis fugir lá do serviço militar, né? Morreu muito jovem, era dessa forma, ele continua vivendo dessa forma lá. Só que lá é complicado, porque ele já tem a noção de que é um espírito eterno. E aí ele não sabe, né, como que vai ser. Será? Aí para ele fica achando, o espírito fica achando que a eternidade vai ser daquele jeito, terrível, né? Então que a gente tire esse ensinamento para nós, para que a gente se conscientize e aproveite o máximo de tempo a nossa encarnação aqui, adquira os valores que nos serão úteis do lado de lá,
Porque do lado de lá a evolução continua também. Então é buscar a evolução aqui e buscar a evolução do lado de lá. Se a gente nada busca aqui, nada iremos encontrar do lado de lá. E vamos ficar nessa ansiedade indefinível que ele coloca aqui, tá? Então agradeço a todos pela compreensão, por estarem aqui me ouvindo e fiquem todos com Deus. Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Hoje nós vamos ver um texto de um dos livros escritos por Kardec. Esse texto está no livro O Espiritismo em sua mais simples expressão. Esse livro tem poucas páginas, tem apenas 3 capítulos. O primeiro deles é o histórico do Espiritismo. O segundo é o que estaremos vendo, o resumo dos ensinamentos dos Espíritos. E o terceiro capítulo é denominado Máximas extraídas do ensinamento dos Espíritos. Kardec tem outros 2 livros com poucas páginas e ricos de conteúdo. Na verdade, ele escreveu ainda outros livros sobre o Espiritismo, mas estou me referindo a 3 livros que às vezes são publicados juntos, compondo um único livro, com o nome de Iniciação Espírita. Um deles já citei, o Espiritismo na sua mais simples expressão, e os outros 2 impressos juntos, O que é o Espiritismo, em que ele simula 3 diálogos com visitantes sobre o Espiritismo. Cada um deles refere-se a diferentes tipos de questionamentos que ele costumava receber, e o terceiro livro é Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Esse livro foi substituído depois pelo Livro dos Médiuns. Este livro tem também um pequeno vocabulário referente a palavras usadas no Espiritismo. Na verdade, são 3 livros que, por serem de poucas páginas, são publicados juntos no mesmo livro, com o nome de Iniciação Espírita, pelo que conheço. É apenas um esclarecimento. Nem sempre as pessoas conhecem esses livros. Repetindo, veremos no livro O Espiritismo em sua mais simples expressão. Resumo dos ensinamentos dos Espíritos, com uma ressalva. Provavelmente hoje não conseguiremos ver todos os itens escolhidos em um único dia. Iniciando então. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, único, imaterial, imutável, onipotente, soberanamente justo e bom. É infinito em todas as suas perfeições, porque, se supondo que seja imperfeito em qualquer um de seus atributos, não poderá ser considerado Deus. O item 2. Deus criou a matéria que constitui os mundos, criou também os seres a que denominamos espíritos, responsáveis pela administração dos mundos materiais, conforme as leis imutáveis da criação e que são perfeitas. Ao se aperfeiçoarem, os espíritos se aproximam da divindade. Item 3. O espírito propriamente dito é o princípio inteligente. Não conhecemos a sua natureza íntima. Para nós, ele é imaterial, por não ter analogia com qualquer coisa que chamamos de matéria. O item 4. Os espíritos são seres individuais, possuem um envoltório denominado perispírito, espécie de corpo fluídico, do tipo da forma humana. Habitam os espaços que percorrem com a rapidez de um relâmpago e constituem o que chamamos mundo invisível. O item 5. A origem e a forma da criação dos espíritos nós desconhecemos.
Sabemos unicamente que foram criados simples e sem conhecimento, isto é, desprovidos de ciência e do conhecimento a respeito do bem e do mal, porém aptos todos do mesmo modo para tudo aprenderem. Afinal, Deus, em sua justiça, não poderia impor a uns trabalho que seria de outros para chegarem à perfeição. No início, encontram-se em uma espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência plena de sua existência. Item 6. Desenvolvendo-se o livre-arbítrio nos espíritos, ao mesmo tempo que as ideias, Deus lhes diz: vocês podem todos pretenderem alcançar a suprema felicidade, assim que adquirirem o conhecimento que lhes falta e depois de completada a tarefa que cada um tem que realizar. Trabalhem, pois, em favor do seu adiantamento. Esse é o alvo que alcançarão seguindo as leis que gravei em sua consciência. Seguindo o seu livre-arbítrio, uns tomam o caminho mais curto, que é o do bem, outros o mais longo, que é o do mal. Item 7. Deus não criou o mal, estabeleceu leis, e essas leis permanentemente são boas, porque Deus é soberanamente bom. Seria perfeitamente feliz quem as cumprisse fielmente. Entretanto, os espíritos possuem o seu livre-arbítrio e não observam sempre as leis de Deus. Item 8. A fim de atender aos objetivos da criação, os espíritos se revestem temporariamente de corpos materiais. Dessa maneira, aperfeiçoam a sua inteligência e, se obedecerem às leis de Deus, adquirem os méritos para alcançarem a felicidade plena. O item 9. A encarnação é necessária à evolução do espírito e para a execução das leis de Deus. Bons e maus espíritos passam pela lei de encarnação. Avançam mais aqueles que seguem a lei do bem, levam menos tempo a alcançar o alvo e a ele chegam em condições menos trabalhosas. Item 10. Em todos os mundos espalhados no espaço ocorre a encarnação dos espíritos. Item 11. A alma do homem é um espírito encarnado. Para ajudá-lo no cumprimento de sua tarefa, Deus lhe concedeu como auxiliares os animais que lhe são submissos e cuja inteligência e caráter encontram-se de acordo com as suas necessidades. Item 12. O aperfeiçoamento do espírito corresponde ao resultado de seu próprio trabalho. Por esse fato, não pode ele, em uma só existência corporal, adquirir todas as qualidades morais e intelectuais necessárias à sua perfeição, o que ocorre através de uma sucessão de existências. Em cada uma delas, ele avança na senda do progresso. Item 13. A cada existência corporal deve o espírito cumprir com uma tarefa conforme o seu desenvolvimento. Quanto mais penosa e trabalhosa for a existência, tanto maior será o mérito alcançado por ele. Cada existência é, assim, uma provação que o aproxima de seu objetivo. O número dessas existências é indeterminado. Esse número depende da vontade do espírito de trabalhar ativamente para o seu aperfeiçoamento moral, da mesma maneira que depende da vontade do trabalhador em diminuir o número de dias para realizar um determinado trabalho. Item 14. Quando uma existência é mal empregada, se torna sem muito proveito para o espírito. Deverá ele recomeçá-la, porém, em condições mais dificultosas, por causa de sua negligência e de sua má vontade. Ocorre assim também na vida quando se está sujeito a refazer no dia seguinte o que não fora bem feito
no precedente. Item 15. A vida espiritual é a vida normal do espírito. Ela é eterna. A vida corporal é transitória e passageira. Não representa mais do que um instante diante da eternidade. O item 16. No intervalo de suas existências corporais, o espírito encontra-se em estado de erraticidade, que não tem duração determinada. Nesse estado, o espírito é feliz ou infeliz conforme o bom ou mau uso que fez de sua última existência. Ele estuda as causas que adiantaram ou retardaram o seu progresso espiritual. Toma decisões que deseja colocar em prática na próxima encarnação e escolhe ele mesmo as provas que considera mais adequadas ao seu progresso. Algumas vezes ele se engana ou é vencido por não conseguir cumprir, como homem, com as resoluções que tomou como espírito. Item 17. O espírito que comete erros acarreta para si mesmo sofrimentos morais no mundo dos espíritos e, quando encarnado, aflições físicas durante a vida corporal. Seus sofrimentos são consequências de suas faltas, isto é, da sua infração às leis de Deus, visto que elas representam ao mesmo tempo expiação do passado e provação para o futuro. É dessa maneira que o orgulhoso pode passar uma existência de humilhação, o tirano uma de servidão, o mal rico uma de miséria. Item 18. Existem mundos que são apropriados aos diversos graus de adiantamento dos espíritos, e onde a existência corporal encontra-se em condições muito diferentes. Quanto mais inferioridade ter o espírito, tanto mais inferior será o mundo onde deve habitar. Na medida em que melhora a sua condição, passa para mundos moral e materialmente superiores. A Terra não é o primeiro nem o último desses mundos, porém, um dos mais atrasados. Item 19. Os espíritos que mais erram encarnam em mundos menos adiantados, sujeitos às expiações de suas faltas. Passam por atribulações na vida material. Esses mundos, para eles, se constituem em verdadeiros purgatórios, de onde saem por meio dos próprios esforços e melhora da sua condição moral. Item 20. Deus, que é soberanamente justo e bom, não condena suas criaturas a castigos perpétuos, em decorrência de seus erros temporários. Oferece-lhes a qualquer tempo meios de progredirem e repararem o mal que fizeram. Deus perdoa, mas exige o arrependimento, a reparação e que procedam em favor do bem. A persistência do espírito em permanecer no caminho do mal se torna para ele o próprio castigo. Para quem demorasse eternamente no caminho do mal, seria o castigo eterno. Todavia, pelo menor sinal de arrependimento, a bondade de Deus se estende sobre ele, concedendo-lhe novas oportunidades para a reabilitação. Assim se deve entender a relatividade da eternidade e das penas. Item 21. Os espíritos, ao encarnarem, trazem consigo as aquisições de suas existências anteriores. Essa é a razão por que demonstram as aptidões especiais, propensões boas ou más que surgem nos espíritos de maneira inata. As inclinações más se constituem em resquícios das imperfeições do espírito e das quais ainda não se livrou. Item 22.
O esquecimento das existências anteriores é um benefício concedido por Deus para livrar o espírito de lembranças penosas do passado. A cada nova existência, o espírito é resultado do que ele fez a si próprio. A existência se torna um novo ponto de partida para ele. Conhece seus defeitos atuais, sabe que esses defeitos são a consequência daqueles anteriores e que se torna necessário corrigir-se. O item 23. Supondo-se que a alma não tinha sido criada anteriormente e que aquela seja a sua primeira encarnação, é de perguntar-se como Deus, sendo sumamente justo e bom, pode atribuir-lhe responsabilidade pelos atos de seu pai, maculando-a com um pecado original que ela não tenha cometido? É uma pergunta, né? Agora, dizendo-se ao contrário, que ela sofre na existência atual as consequências das suas faltas passadas, dá-se ao pecado original uma explicação lógica que todos podem compreender e admitir, porque o espírito é responsável somente pelas suas próprias obras. Então, vamos parar por aqui hoje e vimos então que somos criados por Deus com potencialidades a serem desenvolvidas e cada um desenvolve suas aptidões conforme os seus interesses, aproveitando a encarnação, né? Através da encarnação, e o número de encarnações para a sua evolução depende do quanto ele já vai desde o início buscando o caminho melhor, né? O caminho do bem. Deus é a inteligência suprema, é o Criador de tudo que existe. Ele nos criou simples e ignorantes, mas com potencialidades de evoluirmos, mas nunca chegaremos a ser Deus, né? Nós vamos evoluir muito, mas não chegaremos a ser Deus, porque Deus é único, né? Mas nos aproximaremos mais e mais de Deus conforme evoluímos. Jesus é o nosso exemplo para chegarmos mais próximos de Deus, de percebermos mais facilmente a presença de Deus em nós. Portanto, ninguém está sozinho. Basta pensar confiante em Deus para receber o acolhimento que precisamos. Deus sempre nos perdoa, mas precisamos da reparação para que possamos aprender a praticar a lei do amor. Então, hoje nós vamos ficar até esta parte do texto, do livro, né? E na próxima semana daremos continuidade. Que todos tenham uma boa semana.